Salve, salve, pavilhões auriculares e globos oculares de plantão aqui neste podcast de nome Musicast. Esteja você onde estiver aí nos vendo através das plataformas ou apenas nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, aquela velha máscara de engajamento, curtir, compartilhar, comentar, gerar os algoritmos aí para chegar cada vez ao alcance de mais. Esse é um podcast sobre música independente, partindo aqui de Belo Horizonte para as Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Hoje é uma grande satisfação aqui, um amigo, um irmão que meu filho chama de Ti e é um dos maiores ouvintes dele no Spotify, meu grande parceiro Roger Def. Bem-vindo, irmão. Salve, salve. Tamo junto. Tamo junto, Ricardo. Como é que estão as coisas aí? Você também tem um podcast, né, velho? Pois é, tenho Rimas e Recortes, né? A gente não estreou ainda não, pelo menos assim, né? Neste momento, dessa data de gravação aqui, ele não tá no ar ainda. Mas acho que nós vamos estrear junto. A gente tá gravando esse podcast aqui, você que está em 2024, no decorrer do ano, você que está aí no futuro, está nos vendo. Pois é, nessa altura do campeonato, Rimas e Recortes deve estar no ar já. E o Rimas e Recortes começou com um programa de rádio, né? Aí você transcendeu para um podcast. Foi, cara, foi o Rimas e Recortes, ele nasceu de uma... A gente provocou a Rádio Inconfidência, né? Literalmente. Na época, o presidente era o Flávio Henrique, né? E o Elias era o diretor artístico. E os caras estavam numa reformulação, chamando muita gente da música para fazer programa de rádio lá. Tava um negócio assim de chamar a galera do samba para fazer programa de samba, gente da música instrumental para fazer programa ligado à música instrumental. Nosso próprio professor aqui é uma parceria minha com o curso de produção audiovisual do Senai, cujo Tomás Amaral é o professor aqui, nosso parceiro, e ele tinha esqueci o nome do programa dele, daqui a pouco eu cheguei e a gente lembra. Sim. A galera na Inconfidência nessa época tinha muito essa... A galera tinha um... Era diferente de hoje, né, um pouco. Cada gestão é uma onda. Aí a gente pediu, a gente chegou e falou assim, pô, mas cadê o pessoal do rap? Eu, Matéria Prima, Flávio Machado. Um abraço, Matéria Prima, Flávio Machado. E aí rolou Rimas e Recortes lá e tal, e a gente ficou 3 anos fazendo programa lá. Mas DJ Flávio Machado, que tocou, dentre outros projetos, com o Cromossomo Africano. Saudades do Flávio Machado. Sim. Bicho, pra vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, Roger Def é um dos protagonistas da cena do hip hop, da música em geral aqui, do nosso Belo Horizonte, das nossas Minas Gerais. E eu imagino, Roger, que num recorte de tempo, assim, dos últimos 20, 25 anos, você é o cara que manteve uma média de protagonismo. Eu acho que você tá no... Porque, assim, é lógico que tem as pessoas ou projetos que vão e vêm, mas essa longevidade da sua carreira com o Julgamento e agora com as participações que você fez em outros projetos, e por mais esporádicas que fossem, mas são bastante relevantes, e agora a sua carreira solo, que é desde 2000 e... Cara, carreira solo... Primeiro registro fonográfico é de 2018. Não, 2019. 19 a etnografia? 2019. Mas a carreira solo, ela começa em 2015, 2016. É um embrião ali, né? Porque 2015 é quando eu começo essa ideia de ter um Roger Def solo, né? Eu coloco bem entre aspas, porque é muita gente envolvida, igual no Julgamento mesmo, assim, sempre uma galera envolvida. Sim. Né? Inclusive você, né? Eu tô lá no meio. Tá lá. Pois é, então, mas começa em 2015. Aí, assim, essa coisa da longevidade tem a ver... Cara, é muito louco isso. Eu lembro uma vez, uma conversa aleatória, eu era moleque, assim. E aí, uma colega minha, eu devia ter meus 17 anos. E eu já tava 17 ou 18, uma coisa assim. E tava nessa pegada começando minha coisa com rap ali e tal. E aí uma colega minha perguntou assim, mas esse negócio de rap, e se não der certo? Aí eu continuo, faço até dar certo. Ela, mas e se não der certo? Mas eu vou continuar fazendo. Ela, mas e se não der? Eu falei, não, mas eu vou continuar fazendo. Aí ficou uma conversa meio assim que não saía do lugar. Não foi aquela conversa tipo de mãe, não. Falei assim, vai fazer uma faculdade, alguma coisa primeiro, menino. Vai estudar. Eu acho que ela olhava assim e falava assim... Porque, na verdade, a visão dela era, tá aí, onde você quer chegar com isso? Né? Onde você pensa que você vai chegar, onde você pretende chegar com isso.
E, na verdade, a minha preocupação, meu objetivo ali naquele primeiro momento era só fazer meu rap, né? E para mim, estar naquele universo, fazer parte daquele universo do hip hop, fazer parte desse contexto do rap na cidade já era vitória pra caramba, assim, sabe? Já era muita coisa pra mim. Então, não existia este lugar de não dá certo. Não dar certo pra mim era parar. E não era nem tão vislumbrando um futuro tão distante, assim, tão longe, imagino. Era mais questão de realização ali, né? Mas eu tinha... Só que era um negócio muito louco isso. Eu tinha eu acho que é um trato que você faz com você nem pensa nele tanto assim, mas eu tinha pra mim que aquilo era meu modo de vida, sabe? Não é uma promessa escrita, mas pra você ter ideia, eu levava tão a sério, mas tão a sério, essa história, que tava começando ainda, e que eu anotava todos os primeiros shows que eu fiz, eu anotei exatamente qual data foi, onde foi, quem eram as pessoas envolvidas. Você já estava fazendo ali um trabalho jornalístico que depois você foi se envolver, né? Exatamente. Eu já tinha isso guardado e eu tenho até hoje, por exemplo, eu tenho o primeiro cartaz que saiu no julgamento. Isso é muito legal. Eu tenho isso tudo guardado em pasta, assim. E a hora que eu pego essa lista dos primeiros shows, é quase como se fosse é meio cápsula do tempo, né? Você abre aquilo ali e você fala assim, nossa, cara, isso aqui era eu naquela idade, escrevendo isso aqui. Eu tô olhando isso agora, sabe? Porque ao colocar aquilo no papel, era meio que era como se eu dissesse assim, olha, isso aqui é importante, não é qualquer coisa, sabe? Total. Esse material, o Roger, você é formado em jornalismo. Sim. Você fez doutorado? Não, eu sou mestre em arte. Você fez mestrado agora. Você acabou de fazer mestrado, né? Eu defendi o mestrado em 21, foi em dezembro de 2021. 21? Tem 2 anos já que eu defendi o mestrado. Não, parece que tem menos tempo. Passa rápido, né? Passou rápido. Passou rapidaço, sim. Mas foi 2021. Aí, em 2022, eu fiquei enrolando, sabe? Não fiquei enrolando, aí vieram outras coisas, né? Tinha 1000 outros projetos na frente. Não, eu tô lembrando porque você fez não sei se foi o TCC ou se foi alguma coisa, foi o hip hop, né? O objeto de... Meu objeto de pesquisa foi o hip hop de BH. Pode crer. Eu escrevi sobre o BH Canta e Dança, né? Que foi... As pessoas... É engraçado, né? Que isso é muito louco, a coisa da memória, né? E eu acho, assim, como jornalista, eu acho... E até a minha experiência artística mesmo, assim, eu valorizo muito a memória. Tem que valorizar a memória. Memória é tudo, né? Memória é tudo. Eu vi uma coisa outro dia do Sil Kamal, que é um rapper de São Paulo, e ele falando da memória, não nesse contexto aqui, mas muito parecido. A primeira coisa que fizeram com as pessoas escravizadas de África para cá foi eliminar qualquer possibilidade de memória. Então, por exemplo, as pessoas não têm sobrenome. Sim. Não sabe, então assim, você não tem possibilidade nenhuma de saber quem é. Troca o nome para não saber a sua árvore genealógica e sua ancestralidade. Exatamente. Né? Então você não tenha, já perdeu a sua conexão ancestral ligado ao nome, você já não tem o idioma, né, completamente abolido ali. E as referências, o apagamento histórico tá nas referências também, os livros de história não contam a história deles próprios, né? Não conta. Então, assim, destruir um povo é destruir a memória. A primeira coisa que você faz para destruir um povo, né, a tática é ir pela memória. A cultura é a base, é o que nos constitui enquanto seres humanos, enquanto coletivo, enquanto povo mesmo. Sim. Sabe? É isso que constitui a gente. Então, a memória é algo que sempre assim, que é muito cara para mim. Então, e é muito engraçado isso, que antes de ter isso formulado, eu já me preocupava com isso. Ao começar a registrar meus primeiros passos no hip hop, eu tava contando a história de um jovem MC do Jardim Alvorada ali, começando. Inclusive, é engraçado, depois eu descobri que eu tinha um diário lá. Não um diário, mas eu escrevi sobre o meu primeiro ano fazendo rap. Eu tenho isso escrito, cara. Olha... É um texto horroroso. Mas é muito valoroso, dá pra você adaptar, dá pra você melhorar seu... Horroroso eu acho que mais deve ser na sua opinião, né? É um texto deve ser fascinante, Não, bicho. É um texto adolescente, mas é legal você ver essa perspectiva. A hora que eu tô, assim que eu leio esse texto, eu vejo ali um garoto falando do quanto é foda fazer rap, e é a linguagem de garoto, fala assim,
Cara, isso era eu escrevendo, olha isso, loucura. Eu imagino que dá pra sentir o olho brilhando nas letras ali, né? Dá sim. Mas aí, voltando à questão do mestrado, aí eu escrevi sobre BH Canto e Dança, que era esse projeto, um evento que aconteceu na Praça da Estação durante mais ou menos 10 anos, né? Ele começou no ex-campo do Atlético, onde é o Diamond Mall hoje. Sim. Depois ele foi para a Praça da Estação. Ele começou em 86, 87 e foi até 97. Uhum. E ele reunia cerca de 50... Na Praça da Estação, isso é fato, ele reunia cerca de 50 mil pessoas ali. É muita gente. E as pessoas não se lembram disso. Uhum. Ninguém tem memória disso. Era um evento que reunia uma juventude negra e favelada ali, na Praça da Estação, e brancos pobres também, porque a favela é um universo, né? A favela é uma miscelânea. A favela é majoritariamente composta por pessoas negras, mas a favela é um universo racial, multiétnico, assim, Sim. né? Bastante. E ali, todo mundo reunido para dançar e cantar. E ali eram os primórdios do hip hop. Uhum. Numa época em que o funk brasileiro estava se desenvolvendo também, né? O chamado funk carioca, né? Sim. Enfim. E estava tudo junto acontecendo. E aí, o que acontece? Não tem registro disso. As pessoas... Tanto é que muita gente ligada à questão do hip hop, pessoas mais jovens, acreditam que a primeira grande manifestação no centro do hip hop é o duelo de MCs, que é importantíssimo. Só que o BH Canto e Dança, ele termina exatamente 10 anos antes de surgir o duelo. O duelo vai surgir só em 2007. E assim, a imprensa da época, essas coisas, não tinham um olhar voltado. Os registros que você fala que não tinham desse evento eram tanto... Assim, hoje em dia, né, cada um tem no bolso um meio de se registrar os acontecimentos. Mas questões de imprensa, saía muito pouco? Não, saiu bastante. A grande questão é que a gente tá falando de uma época pré-internet. Sim. Então você não vai encontrar nada disso pesquisando, assim. Os arquivos que tem tem que escavar mesmo. Você tem que ir no arquivo público para pesquisar. Na época da minha pesquisa, era em plena pandemia, então não tinha nem como ir no arquivo público. Eu tive que buscar... eu busquei algumas coisas que eu tinha e alguns amigos, pessoas que viveram a época ali, pessoas, na verdade, que nem eram assim, exatamente amigos, pessoas que se tornaram amigos, né? Porque eles são anteriores à minha chegada no hip hop, mas hoje são amigos e amigas. E aí, gente que tinha guardado alguma coisa, algum recorte de jornal, mas era super relevante. Tinha uma revista em São Paulo chamada DJ Sound, que era do DJ Iraí Campos. Sei. E a DJ Sound era uma revista, assim, super... Poxa, como é que eu vou dizer, cara? Hoje, para as pessoas imaginarem isso, né? Porque a gente tá na época que as pessoas mal compram alguma coisa na banca, né? É muito difícil, é uma coisa física, né? Mas a DJ Sound era super relevante, era uma revista... assim, publicada em São Paulo, distribuída pelo Brasil inteiro, que falava da cena musical ligada principalmente à cena ligada aos DJs. Pelo que eu lembro, eu imagino que assim, a relevância dela é meio que o que a Rock Brigade tinha pra galera mais do metal do rock. Que a Bis tinha a Bis, que era mais um negócio popzão. Mais amplo, né? E mais amplo, mas a Rock Brigade era um nicho específico pro thrash metal que tava surgindo ali. Pode ser. E ela era pra galera... de certa forma, através do universo do DJ, era um pilar ali da cultura hip hop, de certa forma, que Também. propagava ali, né, cara? Também. Ela tinha uma pegada mais pra cena, para o universo DJ mais amplo, house music, dance music, mas tinha uma coluna do Fábio Macari. Fábio Macari era um jornalista de São Paulo, que ele escrevia e ele falando sobre o BH Canto e Dança. Pode crer. Cara, e aí, pra você ter ideia, o evento era tão importante a ponto do Fábio Macari em São Paulo escrever na coluna dele sobre BH Canto e Dança. E aí, esse recorte eu consegui, por exemplo, coloquei na pesquisa. E o negócio era tão grande, por exemplo, eu vi esses dias, né? Não tem muito tempo, não. Tem pouco tempo o MV Bill teve aqui em Belo Horizonte. Sim. Não sei se foi esse ano, foi ano passado. Foi ano passado.
E aí ele foi na... 2023. Isso, ele foi no FMG Educativo da entrevista e tal, e ele falando... Aí na entrevista... Não, mentira, ele entrevistou por telefone. Eu ouvi a entrevista. E ele falando que o sonho dele antes era tocar no BH Canta e Dança, que acontecia em BH. Olha. Que era um evento. Ele perguntou, existe ainda? Não, acabou. Ele, poxa vida, nossa, era muito legal, por que esse negócio acabou? Cara, então assim, você imagina, era um evento tão importante, tão grande, a ponto do MV Bill no Rio de Janeiro, sim, ter como sonho tocar aqui. Ele não era o MV Bill que a gente conhece ainda. Né? Mas, porra, é uma, de certa forma, vamos dizer assim, uma descentralização, porque mediaticamente e culturalmente, perante a grande mídia, né, que propagava, o eixo Rio-São Paulo ali é onde os centros urbanos, né, que aconteciam mais coisas, movimentos urbanos eram majoritariamente ali, né? Exatamente. E Belo Horizonte veio com... Isso até se confunde com a própria... Isso aí é assunto para outros podcasts, que o nosso tempo aqui, infelizmente... Nós vamos fazer parte 2, parte 3, nós vamos... Mas a própria história do nascimento do hip hop no Brasil, ela tem um paralelismo entre Belo Horizonte e São Paulo, lá na São Bento e tal, que eram pessoas que não estavam necessariamente conectadas entre si, que começaram o mesmo movimento na mesma época e depois se encontraram. Tem até uma diferença histórica, assim, não é uma diferença histórica, como que eu vou explicar? Tipo assim, eram dois movimentos que começaram paralelos, influenciados pelo filme, pela cultura norte-americana, do hip hop e tal, e que a gente não sabe qual que é o marco zero no Brasil. Tem gente que fala que inclusive é em BH, tem gente que fala que é lá. Não, existe um marco zero no Brasil, mas não é o marco zero, não é regionalizado. Entendi. Não é regionalizado, existe, e aí assim, tem vários mitos, assim. Por exemplo, existe o mito muito comum, mais comum, é de que o hip hop nasce em São Paulo e reverbera pro resto do Brasil. Isso não é verdade. Sim. Não é verdade. Porque o hip hop ele chega no Brasil por causa dos filmes. E o filme que começa tudo é um filme que nem é de hip hop, é o Flashdance. Sim. É um filme lançado em 83. E isso aí esse é o marco zero, porque é por causa daquela cena. Tem uma cena no filme dos dançarinos porto-riquenhos, porque o break, o que a gente chama de break dance, é um conjunto de danças, pop, locking, os principais protagonistas dessa dança em Nova York eram porto-riquenhos, né? Então, Rocksteady Crew, que era uma crew de break lá de Nova York, obrigado. Ela tem uma cena de uns 10, não é 10 minutos não, mas uma cena de uns 6 minutos ali e tal, dentro do Flashdance, e essa cena é que impulsionou o interesse da galera na coisa do hip hop. Mas o que acontece? Por que essa cena vai gerar esse interesse? É porque é uma dança muito diferente. Já tinha várias coisas acontecendo ali. Já tinha... A gente tá falando de 83. Então, 83 já tem Michael Jackson com Thriller, sabe? Thriller, o Michael Jackson incorporou vários estilos de rua ali. Vários? Né? Não, poxa... Inclusive, agora já tem um tempo que saiu, recomendo pra todo mundo que assistir, que eu até chorei vendo, cara, o documentário 40 anos de Thriller, você já viu? Eu não vi ainda não, mas eu quero ver. Eu quero ver. Veja. Eu quero ver. Mas o que eu tinha falado é exatamente isso, em função de uma influência dos filmes, das danças que chegaram aqui, meio que chegou lá e chegou aqui, né? Chegou lá aqui, chegou em Brasília, Espírito Santo. Quando você vai conversar com os caras da primeira geração, eu estive no Espírito Santo em, 2017. Aí conheci os caras da primeira geração do hip hop lá, perguntei pra eles, qual foi o marco zero pra você? O cara Flashdance. O cara da primeira geração falou. Começou lá com Flashdance. Tem essa interseção, essa referência é comum a todos. É comum. É claro que... Aí tem uma outra lógica também. Você tem que entender que é o seguinte. Isso, desse marco zero do cinema, você entender, provavelmente acontece mais nas capitais, onde tem sala de cinema. Sim. Porque você vai pra cidade de interior, tem cidade de interior que não tem sala de cinema e pronto. Sim. Então essas pessoas vão demorar mais para... Aí, provavelmente, essas pessoas vão receber esse movimento de outras formas, ou de forma mais tardia. Indireta, né? Indireta. Mas, por exemplo, nas capitais, nos lugares onde existiam salas de cinema, Flashdance foi um marco. E depois o Beat Street, 84, que é um filme de hip hop mesmo. Sim. Que aí todo mundo entende o que é. Então, na verdade,
a gente tá falando de uma era pré-internet, né? Então, Sim. para as pessoas conseguirem entender o que era aquilo, precisava de uma narrativa cinematográfica. Porque é um movimento complexo, é uma cultura complexa, né? Sim. A gente tá falando de uma cultura, olha só, como é que você vai entender isso só ouvindo uma música? É uma cultura que você tem dança, né? Os movimentos do break ali, você tem o grafite como arte visual, você tem a cultura do DJ, e o DJ transformando o tocadisco em instrumento musical. E você tem a cultura do MC. E aí isso tudo é hip hop, que ainda tem um quinto elemento, é o conhecimento. É muita coisa para você entender. Você precisa ter uma narrativa que te conta o que é para você reproduzir isso. Não é simples. Então os filmes têm um papel fundamental nessa compreensão do hip hop. Não tem como chegar de outra forma. É lógico que vai ter uma leitura muito brasileira, vão ter várias formas de ler isso aqui, né? Tanto é que o funk, né, o que a gente chama de funk carioca, ele vai variar disso, né? Porque o funk nada mais é do que uma leitura do Miami Bass, né? Que era o rap feito ali na Flórida, enfim. Em Miami mesmo. Miami mesmo, que a galera... E aí os caras vão fazer essa leitura no Rio, e funcionou muito no Rio, né? Ele pegou muito no Rio de Janeiro, o Miami Bass, não pegou tanto em São Paulo. E aí os caras começam a fazer primeiro fazendo, de fato, versões em português, para depois ganhar uma característica mais própria. Sim. E a ponto de virar uma cultura que nada tem a ver com hip hop. Assim, tem a ver. São irmãos. Mas que ganha contornos muito próprios. Ao mesmo tempo que tem várias similaridades, mas tem coisas muito particulares, né? São características que são muito delas, assim. O que eu acho que é o maior sucesso do hip hop, que pra mim é bem nicho, que se tornou o maior movimento musical de todos os tempos, mundialmente falando, é justamente esse ecletismo. Tipo assim, em outros movimentos musicais, você tinha lá a figura do instrumentista, a figura do artista, do cantor, que, se você for olhar, também é um instrumentista que usa as suas cordas vocais como instrumento. Mas era sempre muito pautado, assim, a questão do ídolo e do fã, né? Tinha muito dessas coisas, assim. Não é, por mais vasto que seja, era restrito, entre aspas, essa coisa do instrumentista, do cantor, vão montar a banda. O hip hop, cara, ele veio... Olha só, cada um dos 4 elementos principais do hip hop já é um universo. E essa questão essa união que eu acho que é a chave da parada, porque... Aliás, eu acho não, né? Não tô falando nenhuma novidade, mas o fato de abraçar um perfil muito maior de pessoas, você... Tipo assim, uma arte mais visceral também. Tipo assim, pra você ser um instrumentista, você tem que ter um mínimo ali nem de estudo, mas você precisa querer se tornar um instrumentista, entrar num contexto. O hip hop, ele é muito mais eclético mesmo, mais democrático na questão cultural, que além de abraçar várias classes, né? E depois a gente foi confirmando. A gente sabe de onde veio e o que se tornou, não perdeu a sua essência pela essência, mas também abraça todos os outros ritmos e estilos musicais propriamente dito, né? Então uma coisa que entrou ali, ela entra... Hoje você vai lá nas listas, tem a subdivisão, né? Que você vai subir, sei lá, você tem lá hip hop, rap, samba e tal. Entrou, mas ao mesmo tempo é um gênero que abraça todos os outros, né? Você pode utilizar qualquer outro estilo e ritmo como elemento musical no hip hop, né? Sim. Porque o rap, no final das contas, o rap, ele é mais um jeito de cantar, né? Assim, propriamente dito, assim. Uma característica marcante do rap é o canto falado. Né? A coisa do canto falado. Embora tenha o trap hoje, vai para outras direções, outras coisas, assim. As coisas não são tão fixas, assim. Então você pode fazer o rap em cima da batida do maracatu, da batida do samba, da batida de várias coisas. Exatamente, o R do rap, né? O ritmo e poesia. O R do rap pode ser qualquer um. Pode. Sim, você tem ali, você tem alguns marcos clássicos, né, que é a questão do boom bap ali, nos anos 90, que eu acho que tem os clássicos, claro. que é uma característica mais marcante do rap pra mim, justamente na década de 90, quando você tem o boom bap ali, o auge ali, e dentro do boom bap um universo, né, de estilos, e as várias
fusões, né? A fusão com jazz, com rock, já é clássico, isso do rock já, assim, tem... Até porque também, assim, o rock como parte da cultura norte-americana estava na vida dos negros norte-americanos também, da galera que fazia rap também. Então, né, assim, tanto é que Chuck D do Public Enemy tem uma banda de rock, né? Ele é guitarrista. E apesar de ser um ritmo roubado pelos brancos, é um dos 99,9%, tirando a polka, que foi criado por negros, né? Sim. Então nada mais natural também que essas tabelinhas, né? Sim, é verdade. Tá tudo ali, né, cara? A galera... E é isso, a gente tá falando de uma galera que falando no caso dos negros estadunidenses, que tem uma musicalidade, o negro brasileiro tem uma musicalidade, inclusive, muito extremamente percussiva, né? Muito pegado aos tambores e outras coisas assim. O negro norte-americano, assim, ele foi proibido, né? Sim. Foi proibido de tocar tambor. Então, isso explica muito da qualidade do canto deles, né? Eles vão desenvolver essa característica musical de outra forma, né? Sim. Tá falando a gente falando de novo de memória, né? Como que é essa tentativa de alijar completamente um povo da sua história. Então é isso, assim, eu acho que eu acredito muito nisso da gente buscar as referências, manter elas, entender de onde vêm as coisas, porque não saber de onde vem é justamente abrir um espaço pra gente perder muita coisa, sabe? Assim, e a gente já perdeu muito, né? Eu acho que aqui, e aí perder a memória criada na diáspora é triste também, sabe? Então, eu acho muito importante essa coisa de falar de quem veio antes, assim. Então, na minha história do hip hop, eu sempre reverencio a galera que veio antes, sabe? Assim, eu sempre falo que eu devo a MCs que eu nem conheço, né? Tem um MC que é um cara super importante para a história do hip hop Belo Horizonte, que é o Natalício, né? E o Natalício morreu em 91. Eu não conheci o Natalício, né? Mas eu sei da história dele. Então, eu me conecto a ele como me conecto a uma ancestral, sabe? Nesse lugar, assim. E aí, de alguma forma, todos nós que fazemos rap hoje, todo mundo que tá no rap, que tá no palco hoje em Belo Horizonte de alguma forma, cara, você deve algo a Natalício e a outros tantos que a gente não sabe quem foram, sabe? Sim. É a coisa do griot, né? Exatamente. É porque a gente... É uma coisa importante, assim. Hip hop, ele é um movimento que é coletivo. Sabe? Ele não e eu acho importante que a gente não trabalhe a ideia do hip hop em cima desse mito da pessoa que se faz sozinha. Ninguém se faz sozinho, sabe? Claro que vão ter pessoas que vão ter um protagonismo maior, vão ter uma visibilidade maior, mérito dela, obviamente. Mas só que para ela construir aquilo ali tem um alicerce atrás, sabe? Que aí, no caso, é entender assim que todo mundo foi importante na construção. Né? E eu entendo também que nessa grande muralha que é o hip hop, eu coloquei meu tijolinho também. Com certeza. Né? Eu faço meu trabalho. Inclusive pegando essa deixa aí, os seus vários tijolinhos, nós estamos com um deles aqui, que é o mais recente, né, Roger? Pois é, tá aqui, ó. E você tem sua história com o Julgamento. Aqui nós temos o Alegoria da Paisagem, que é o último álbum lançado em 2023, vinilzeira clássica, tá dando pra pegar a câmera aí? E esse aí é o seu terceiro álbum solo, né? Terceiro álbum solo. Você tem em 2019 Etnografia Suburbana. Antes você lançou pro Combate, que foi o Saavedra que fez. Você lançou pro Combate, tem mais uma. Qual que é que eu tô esquecendo? Segue o Fluxo. Que isso foram singles, né? Singles, que não estão no Spotify essas músicas. Pro Combate tem um remix, né? Tem um remix, Essas duas... Inclusive é a primeira que aparece lá. Pois é, ainda tá... Nossa, caramba. Mas a Pro Combate foi a primeira música mesmo. Mas eu fiz essa música, ela foi ser lançada só em 2015, mas eu a fiz em... Cara, se eu não me engano, eu tenho que lembrar, mas acho que eu gravei essa música em 2010. Você fez essa música já... Você não tem nada a ver com o Julgamento, que você depois pegou pra si, ou você já fez com a intenção de ser uma música sua, da sua carreira solo? Porque eu tava num momento, porque é isso, né? Eu já tava há muito tempo num trabalho com uma banda e tudo assim, e que a banda tem seus direcionamentos, tem suas coisas ali, né? E eu tava sentindo falta de uma voz minha,
sabe? Tem um momento ali que você fala assim, cara, tudo que eu escrevo aqui, eu escrevo pensando, até na hora de escrever. Eu tinha, obviamente, que existia uma liberdade pra gente criar junto. A gente criava e eu propunha os temas. Só que aí, automaticamente, eu já escrevia pensando no contexto do julgamento. E aí eu falei assim, pô, como é que é a voz do Roger? Não sei, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Entendi. Então eu fui fazer pro combate, aí eu fiz pro combate, tentando ver um outro lugar pra onde o Roger poderia ir, né? E aí gravei, e aí procurei Daniel Saavedra, que já era um amigo e tal. Sim. E aí gravei, a gente produziu, gravei ali, aquela voz da música que tá no SoundCloud, aquilo ali é uma voz guia, né? Não gravamos a definitiva. Entendi. E aí, mostrei pros caras do julgamento, os caras, não, vamos mexer nela aqui. Eu falei, não, então, vamos mexer não, deixa ela aqui. Deixa que eu mexo. Não, se é pra mexer, a gente não vai cantar ela e pronto, eu guardei. Todo mundo fala que eu sou... E é isso, né? Natural. Aí eu falei, não, tira isso aqui, tira isso, não. Isso aqui ninguém vai mexer, isso aqui vai ficar pra mim. E guardei. 2010 e tal, aí passou 5 anos, 4 anos, assim. 2014 a gente fez um show no Virada Cultural, foi o último show, que era a saída do baterista. E tava no momento meio da gente sem saber como é que ia ser o próximo ano. Então ali o julgamento entrou no hiato. E aí 2015, eu já comecei 2015 assim, pô, como é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Qual que vai ser o trabalho? Aí eu entro na parada de buscar com o Daniel Saavedra essa música. Eu falei, Daniel, aquela música, como é que tá, cara? Ele falou assim, cara, eu não tenho os arquivos dela, eu tenho ela só bruta aqui, não tem nem como mexer, nada, tá assim. Não tinha as tracks abertas. Não tinha um MP3, e aí ele deu uma tratada da forma que eu me pôs lá, que era voz guia, mas eu falei assim, pô, cara, mas isso tá legal, isso aí tá legal. Aí eu mostrei pra alguns amigos, meio assim, meio receoso, eu falei, pô, o que você acha? Aí o cara, pô, muito legal isso aqui. Eu falei, cara, isso aqui... Aí na época não tinha Spotify ainda, pelo menos não da forma que, pelo menos eu não tinha... Sim, era SoundCloud, né? Mixcloud. Isso, aí eu lancei no SoundCloud, tinha uma MP3 de qualidade boa, lancei no SoundCloud. Um amigo meu fez um clipe com uma câmera só, né? Ele na verdade, aquele era uma câmera, uma única câmera. Ele foi editando, na verdade. Sim. Parece ter umas 3, 4 ali, mas é uma só. Doido demais. E aí fez isso na brodagem também. E já aproveitei e fiz a Segue o Fluxo com o Daniel, porque eu falei assim, bom, eu preciso minimamente ter uma direção, assim, ter um trabalho. Então, tanto Segue Fluxo quanto pro Combate, são músicas que eu tô experimentando os caminhos para onde eu vou, sabe? E para ter algum repertório, né? Eu precisava ter algum material. Nós tocamos elas, foi o que? Os primeiros shows ali com a banda mesmo? Eu lembro até que o primeiro foi o Gustavo, né, bicho, na bateria. Foi, Gustavo Caetano, que é do Samba Queixinho. Ele foi baterista no início, assim. Foi um grande incentivador também da sua carreira solo ali, não foi, bicho? Foi, não, engraçado, porque eu tava pensando nisso e ele falou assim, cara, faz um trampo solo, Silvio, eu acho que vai dar muito certo. Né? Ele falou que ia dar muito certo e tal, que a coisa toda, eu fiquei assim, pô, será? E eu já tava nessa pegada um pouco mesmo, né? E aí, inicialmente, chamei Daniel Saavedra pra ser guitarrista, até porque ele já tinha produzido algumas coisas. O Celton já era um colega de trampo, né? Era um amigo de trabalho, né? E aí chamei ele pra inicialmente ser baixista, porque eu tocava baixo. E aí ficou essa coisa ali, a gente ensaiando ali tudo. Mas e aí a coisa foi se configurando, até que te conheci, você entrou como guitarrista, o Daniel Saavedra tava com pouco tempo, muita coisa que tinha que fazer, não tava conseguindo acompanhar. E aí você entrou como guitarrista no lugar... Quando eu entrei, a gente já não tinha feito a fortalecendo a ideia do cromossomo, não? Foi depois? Foi depois. É mesmo? Foi depois. Foi indicação de Mr. Dr. Book, que teve aqui já. Se você tá no YouTube aí, onde você estiver nos assistindo, nos episódios passados, você acha todos os nossos convidados aqui, um deles, um dos mais queridos, com todo respeito aos outros, é o Dr. Boom. Dr. Boom, velho, foi o cara que me apresentou as pessoas que se tornaram mais importantes na minha vida depois. Olha. Então isso aí tem... Fora ele próprio, né? Fora ele próprio. Vamos falar dessa capa aqui, foi ele que fez, né? E além de ser um grande designer, né, velho? E autodidata. Dr. Boom é monstro, velho. Foto do Xaxá e design do Dr. Ele fez a capa dos 2 discos, da Etnografia e do Alegoria da Paisagem. Nós fizemos o Etnografia Suburbana, o qual eu tenho muito orgulho de falar, com toda a humildade, que foi um dos principais trabalhos que eu fiz como produtor musical. Essa característica de produção da qual nós fazemos o arranjo também, né?
junto, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é arranjar as paradas. E aí veio a pandemia, você fez uma coisa que muitíssimo valorosa, poucos tiveram essa iniciativa, e aí vai também um grandíssimo abraço a Sérgio Gifone, Fernando Macaco, né? Poxa vida. Que esses três caras na raça, cada um na sua solitude ali, conseguiram fazer um trabalho assim, dentro do contexto de recursos o contexto de pandemia, né? Esse trabalho, pelo amor de Deus, cara, é foda demais. Vocês fizeram pra romper fronteiras, né? Foi. E agora, recentemente, você lançou a Alegoria da Paisagem também, né? que aí é a mesma banda e a mesma produção do Etnografia, né? Teve o Pra Romper Fronteiras no meio dos dois ali, que é o seu segundo álbum, foi feito em casa / Gifone, né? Foi total, porque era um período, não tinha vacina, né? E o Gifone, obviamente, não estava recebendo. E foi difícil, uma decisão difícil, era o ganha-pão dele, mas ele não recebia ninguém no estúdio, porque o estúdio era um espaço complicado. O estúdio o Decibéis faliu por causa disso, é um estúdio que tem que ter, não pode ter janela, tem que ser vedado. Exatamente. E aí a gente foi um lance de fazer as músicas, eu gravei as músicas num gravador digital Tascam, a voz, né, as vozes todas, dentro do guarda-roupa, no domingo à tarde, que eu moro ali no Concorde, do lado da Cristiano Machado. Então tinha que ser domingo à tarde, porque tinha menos carro passando, porque essa coisa, né? Não tinha isolamento completo, era só reduzir um pouco, gravar dentro do guarda-roupa. E mandava assim pra ele por e-mail, pra fazer, e aí eu já tinha uma ideia das bases, olha, a base é isso aqui, a música é isso. Eles mandavam pra mim e eu falei, pô, é isso mesmo. Foi uma coisa bem de mandar a ideia, mandar pros caras o que ia ser, e eles produzirem lá, enfim, em cima de uma guia que eu tinha feito, pra depois eu cantar definitivamente em cima e tentar achar as coisas. E foi um disco feito, e é isso, e virou vinil também, né? Total. Mas é um disco... Vinilzão, nós estamos sem ele aqui, o vinilzão azul. É engraçado esse disco, e é um disco assim, é um disco mais... E eu tava muito nessa coisa do espírito do hip hop clássico ali, né? E aí... nesses dias eu fui ouvir esse disco, eu falei, pô, cara, que discão. É um disco que eu gosto bastante dele. E aí eu lembro da história, como é que ele foi feito, né? Eu falei, cara, se eu contar pra alguém, é muito louco isso. Falar pra alguém que se gravou um disco com um gravador digital... Igual nós estamos contando aqui agora, tem muita gente que vai ouvir e vai dar um outro valor, né? Não, as pessoas não sacam, cara. E aí mostrei até pra pessoas que tinham ouvido muito bom, assim, por exemplo, o Doctor, né? O Doctor falou assim, Roger, você não fala... Não dá pra saber nunca que isso aqui é gravado desse jeito. Não, o grande público, sim, o mais importante, o trabalho pronto, feito, velho, é um disco, assim, né? E eu acho muito legal porque agora com esse terceiro, meio que fica mais nítida tanto a semelhança do Alegoria com a Etnografia, pelo fato de ser Edgar, de ser aquela organicidade da banda ali, da sua banda, né? E ser os mesmos produtores, e o fato, e o Pra Romper Fronteiras, a característica própria de ser mais focado, os arranjos mais direcionados por você, mas a execução do Macaco, principalmente nos instrumentos de corda ali e tal, teclado, e a produção em si do Gifone, né? Sim. A cara do Gifone mesmo também, a qualidade que ele tem, ficou diferente dos outros dois, mas você vê que é tudo Roger, né, velho? Isso é muito louco, isso, porque a produção musical, ela tá pra servir o artista, mas a sua identidade, ela é muito forte. Eu acho que pra o Pré-Fronteira ele foi até necessário, aquele negócio das linhas tortas, ele é necessário, ele abre um leque maior nas suas possibilidades, nas suas referências mesmo dos registros fonográficos, né, velho? Sim. Não, é isso também. Eu acho que também não vejo muito sentido, não vejo sentido nenhum, né, em fazer, por exemplo, tentar fazer o mesmo disco, né? Acho que é importante fazer coisas diferentes, assim, porque, inclusive, eu acho que o que pode dar muito errado é tentar emular uma coisa, porque, isso foi tão legal, deixa eu fazer de novo. Sim. Você não vai fazer de novo, você vai fazer pior. Se tentar seguir uma fórmula propriamente dita, a tendência é
E tem também o seguinte, nem faz sentido, né? Assim, eu como artista underground, situado em Belo Horizonte, não há uma demanda mercadológica que me coloque nesse lugar de ter que fazer coisas, de ter que seguir fórmulas, né? Uhum. A fórmula, na verdade, a gente pode, assim, você pode se dar o luxo de experimentar e fazer o que você quiser, assim. Acho que a única coisa que não pode se perder em nenhum trabalho artístico é a identidade. Você precisa ter, o artista precisa ter assinatura. Sim. É isso que faz com que o público se conecte ou não com o que está fazendo, mas Total. a assinatura é essencial, né? Senão você vira... Senão o artista vira... Cópia de si mesmo. E executor de qualquer coisa. E assim, qualquer coisa... Ninguém consome qualquer coisa, né? As pessoas, elas estão procurando... elas vão comprar ou não, mas enfim, elas vão se identificar com uma narrativa ali, com uma ideia, com um contexto, né? Então, essas coisas não podem ser aleatórias. Sim. E por falar em contexto, em consumir música, lembrando que esse podcast é para ajudar a reverberar a música independente aqui de BH. Já vamos deixar aqui, ó. O Julgamento tem 3 discos, 3 discos. O Foco do Caos, Boa Noite é o último, Muito Além. Muito Além. Muito Além é o disco do meio. São registros fonográficos do Julgamento, a banda histórica daqui de Belo Horizonte, que depois nós vamos tratar de ver se a gente traz mais alguém aqui. Aí não sei se o Tobias ou... Sim, Ricardo. O Ricardo, seu irmão, Ricardo Sim. HD, grande parceiro, grande pessoa. Sua família toda, bicho. Sua família é foda. Cara, é massa. E trazer aqui pra falar especificamente do Julgamento. Todas as redes também, tem os canais que tem os 3 discos estão lá, né? E mais os singles e tal. Sim. Tem clipe também. Vamos deixar no final pensa aí um clipe. Nós já estamos chegando bem no finalzinho aqui. Um clipe que você escolher pra gente passar aqui pra quem tá nos assistindo no YouTube. Até mesmo quem vai ver recortes ali, a gente pode inserir indicar um clipe que você escolha da sua carreira solo. E fora isso, você fez participações com os artistas, né? Os artistas foda aqui de BH, né? Você, assim, em palco você já dividiu até com o Milton Nascimento, né, irmão? Milton Nascimento aí. Eu falo assim, aquela coisa que você fala assim, caramba, né? Nem preparado. Não, assim, não consigo imaginar. Preparado eu não tava e eu não estaria até hoje. Uhum. E aí você vai entender que essa coisa de você subir no palco com algumas figuras que são referências pra você. Vai acontecer. Cara, isso, não tem como se planejar. Isso foi através do Rodrigo Borges, né? Rodrigo Borges, você participou do disco dele, né? Participei do disco dele. É um disco dele que foi lançado, distribuído pela Sony, inclusive. Assinei um contrato de liberação, de participação com a Sony, né? Direito conexo, essas coisas, você teve tudo que... Isso, com a Sony Music, que distribuiu o disco dele. E esse disco tem participação do Otto, da Martinália, do Toninho Horta. E Roger Def. E eu tô lá nesse disco também. Mas merecido demais. E aí eu tô participando de uma faixa justamente com o Toninho Horta. Que massa. Que é bem legal. A gente não se encontrou, obviamente, mas assim, poxa, cara, é uma honra gigante. Eu rapper aqui de Belo Horizonte, né? E aí você participa de uma faixa com os maiores guitarristas do mundo, né? Uma referência mundial pra música. Então, muito legal isso, assim. E o Rodrigo sempre foi muito generoso nesse sentido, assim, sabe? A gente se conheceu em rádio, né, e tal. E ele falou assim, vou fazer um som com você um dia. Aquela coisa que você fala assim, não sei. Porque as pessoas, essa coisa, a gente que é músico, encontra um outro, sempre fala, vamos fazer uma participação. E as coisas nunca saem da conversa. As que saem, acaba que vira exceção, de tantas conversas que se tem, né? Porque a gente sempre tá convidando um ao outro pra fazer alguma coisa. É igual, um dia eu vou na sua casa, às vezes as pessoas nunca se visitam, né? Eu vi esses dias um recorte, acho que foi da ministra mesmo, do STF, falando, não, a gente aqui de Minas é assim... A gente se encontra assim, vai lá em casa, a pessoa fala, vou, nem quem convidou quer que vai, nem quem falou que vai, acaba aqui indo. É bem coisa de mineiro mesmo. É bem coisa de mineiro. Mas bons que deram certo nesse universo musical. Foi. São assim, você gravou também com outros artistas independentes, o próprio disco do Dr. Bush Xavier, você participou do Cromossoma Africano. Sim.
Teve participação do Benegão no disco do Julgamento, aí a gente já dividiu o palco com o Benegão. Aí participação nos trampos seus, nesse último aí tem a Adriana Araújo, Rodrigo Borges. Rodrigo Borges, Radical T. Tem o Douglas Jean no outro disco. O Renegado. Renegado. E teve o X também, né? X do Câmbio Negro. Que foi um puta intercâmbio, assim. Foi. BH Ceilã, BH Brasília, né? Igual tem um verso que ele fala lá, as alterosas se uniram à terra dos cerrados. É muito louco. Uns KMs nos separam, um rap nos aproxima. Também ouvi o chamado Abracei no Maior Gás. 40 anos atrás. Essa aí foi uma... Eu adoro essa música. E ele foi muito feliz na letra, né? E a forma como o X coloca aquilo, cara, me senti abraçado. É quase uma ligação espiritual, é incomum, é algo acima do normal. Aí eu falei, pô, cara, olha o que o X tá falando, bicho. Tipo assim, tem uma conexão de irmandade de um cara que eu nunca encontrei pessoalmente. Sim. Saca? Mas é uma figura, inclusive eu tenho que mandar o disco pra ele. Não mandei até hoje, mas vou mandar. Esse aqui, ó, deixa eu aproveitar, nosso querido Tomás Amaral. Ô, Tomás, qual que era o nome do seu programa lá na Inconfidência? Que a gente... Sacode a poeira. Antes do Rimas e Recorte. Aqui, ó, vê se dá pra enquadrar aí, Tomás. Aqui, ó, só aproveitando mais uma vez, nunca cansando de agradecer esse podcast que você está ouvindo e vendo. Ele é viabilizado através da figura do nosso Tomás, que foi o nosso mentor aqui. É uma parceria minha, Ricardo Cunha, concurso de produção audiovisual do Senai, que, assim, valor máximo a todas as pessoas que estão aqui, Ju, todo mundo está aí atrás da câmera. E é isso, Roger, nosso tempo aqui, ele é curto, mas proposital pra gente ver se aí nos comentários todo mundo fala assim, gente, eu gostei, mas tá pouco, eu quero mais. Aí pra gente ver se aumenta o tempo desse podcast, a gente precisa dessa demanda aí. Fala assim, gente, o programa tá foda, mas tá curto, né? O sonho de quem faz um programa curto é o povo reclamar que tá curto, significa que tá bom. Não. Você entende esse ponto de vista? Total. Ó, aí eu já vou pegar meu autógrafo aqui, apesar do Roger ser meu irmão, esse autógrafo aqui eu vou vender, mentira, essa aqui. grande Roger Def. Bicho, tem alguma coisa que a gente não falou, algum recado que você quer dar e um clipe pra você escolher dentre os seus pra gente passar aqui, pra gente finalizar? Mas, cara, vou de clipes, então. Tem Amor pela Quebrada, né? Que é um clipe desse disco, inclusive. Né, produzido pela galera da 7,5 Filmes. Sim. Que, enfim, é um clipe de uma declaração de amor à quebrada, à comunidade, ao Jorge Alvorada e todas as comunidades Brasil afora. E o clipe o clipe é feito na música, que é um bonus track que é produzido pelo Gifone e pelo Macaco também, né? Exatamente, sim, é verdade. É a versão remix, né? De Amor pela Quebrada, ou versão Boom Bap. Não chega a ser um remix, não, porque eu gravei... Uma releitura porque gravei de novo, né? Não pegou a mesma voz, gravei de novo ali. Ali foi outra voz, então não sei. E outra roupagem. Outra roupagem. Remix não seria exatamente. É outra versão. Outra versão. E é isso, assim, e eu acho que, poxa, a única coisa que eu tenho pra dizer pras pessoas é isso, olha, pesquisa sobre a história do rap Belo Horizonte, tem muita gente massa pra se ouvir, e eu acho que, também, eu acho que a dificuldade que a gente tem é porque, assim, plataforma digital é muito difícil, ao mesmo tempo que é um universo, né, você tem acesso a muito pouca coisa, o algoritmo te entrega muito pouco, sim. Mas tem uma moçada muito massa, tem Negão, Radical T, tem o Hanna que lançou um disco agora, cara, muito legal. Então tem muita coisa legal na história desse segmento cultural, artístico, musical aqui em BH. E um salve a todos os MCs, DJs, b-boys, grafiteiras, simpatizantes, pessoas que diretamente abraçam essa cultura que completou 50 anos, né? Então é isso. Maravilha. Então, ó, vocês vão ficar aí, quem tá no YouTube, vai ficar direto aí com o clipe de Amor pela Quebrada de Roger Def. Eu já indico você ir na página do YouTube dele. Você quer passar suas redes, Instagram... Roger Def aí. Roger Def MC. Roger Def com DE, 2 Fs. Isso, tem o site também, onde você consegue achar tudo, tem rogerdefmc.com. Aí, ó. Aí você já vai achar várias coisas. Sei lá e procurar reverberar esse... ter acesso, não é ter acesso, me enrolei todo aqui, é pra você procurar, porque esse podcast, eu repito mais uma vez, ele é um meio
que nós achamos de reverberar essa música feita aqui em Belo Horizonte, a arte em geral, né? Tanto de cada artista que veio aqui. Agora nós já estamos aí no meio de 2024, então já tem outros programas aí para você ver na nossa página do YouTube. Você pode seguir aí, quase ver uma temporada inteira já. E é isso, gente. Agradecer a todo mundo que tá aqui mais uma vez. Muito obrigado. Roger Def já tá convidado para uma parte 2, que a gente sempre tem muita coisa para falar. Tem conversa, hein? E sempre, né? Nossa. E esperando aí novos lançamentos. Depois a gente vai falar das coisas, dos projetos futuros que a gente não chegou a falar, mas vamos guardar isso para a parte 2. É isso aí, gente. Então agora, Amor pela Quebrada, para você que tá nos ouvindo aí e ouviu na íntegra, muito obrigado e até a próxima. Um beijo, um abraço. Junto, é nóis, valeu. E esse aqui é meu. Corta. Dias intensos, meus momentos tensos, muito aprendizado, este é o legado dessa caminhada, deixo registrada, salvo na memória o amor pela quebrada. Dos dias intensos, meus momentos tensos, muito aprendizado, este é o legado dessa caminhada, deixo registrada, salvo na memória o amor pela quebrada. Vivenciando do início ali, vi o princípio, lutar por moradia, dignidade é a conquista de quem buscava um teto, intuição é o arquiteto. Paisagem se constrói e se converte em dialeto, do papo reto. Minha gente pra mim é inspiração na construção, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai João, mutirão na madrugada, construção do barracão da Conceição, Dona Luzia, seu Zé, Sebastião, nomes da memória, histórias de luta, sofrimento e vitória, homenagem aos meus nestes versos, por repetição, universos complexos, distantes da compreensão de quem não entende a visão, outra cosmovisão, os pés no chão e a cabeça nos sonhos, fé e convicção em novos tempos, sopra os ventos, periferia, resistência, um acontecimento, escola de vida, base, discernimento, base, discernimento. Dos dias intensos, meus momentos tensos, muito aprendizado, este é o legado dessa caminhada, deixo registrada, salvo na memória o amor pela quebrada. Dos dias intensos, meus momentos tensos, muito aprendizado, este é o legado dessa caminhada, deixo registrada, salvo na memória o amor pela quebrada. Saudades Daniel, Denivaldo e Ed, Júlio César, nosso irmão, faz falta neste mundão. Enoque, meu parceiro dos passinhos das viradas. Kátia, irmã rainha, sempre será lembrada. Trajetórias e vidas corridas, interrompidas. O que acontece ali, o que acontece aqui. Guerra silenciada, ninguém fala disso aqui. Muito além da violência está nossa vivência. Vida na comunidade é solidariedade, construção a várias mãos, nada disso foi em vão. Identidade, formação, minha conexão. Da vitrola do Teodoro, LP do Jamelão. Minha escola, minha vida, meu centro, minha cidade, minha rua, minha cultura, família, minha verdade, meu diálogo com o mundo, força, diversidade. É de lá que vem minha sestividade. Deixa eu falar pra vocês. Vem do beco das antenas, número 203. Dos dias intensos, meus momentos tensos, muito aprendizado, este é o legado dessa caminhada, deixo registrada, salvo na memória o amor pela quebrada. Dos dias intensos, meus momentos tensos, muito aprendizado, este é o legado dessa caminhada, deixo registrada, salvo na memória o amor pela quebrada. Salve Jorginho Alvorada, salve comunidade, seu Teodoro, nossa família tá de pé. Salve Red, Ricardo, mãe Dona Ceissa, tia Luzia, esteja em paz, Rosiane, nossa família tá de pé.